Olá, amados, bem-vindo a este momento glorioso nesse monte, nesse lugar lindo, nesse monte de oração. Que o Senhor esteja te visitando com mais uma palavra de ânimo, de mudança, de fortificação, mais uma palavra de entendimento e que você realmente seja tocado por uma palavra de sabedoria no dia de hoje. E eu venho aqui para que eu tenha mais discernimento de espírito também. Eu queria que você entendesse um pouco o que é o dom de discernimento de espírito. Porque temos vários dons. Deus dá deliberadamente vários dons para cada um de nós. Entre um deles existe o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é aquele que você identifica se a pessoa está falando através de Deus, através dela, através do inimigo. Ou quando você está num lugar e você vê que aquele lugar é um lugar bom, é de Deus, ou é um lugar ruim, que não provém de Deus. Em certas situações é muito fácil você ver isso. Se você vai, por exemplo, num lugar onde há muita bebida, pessoas passando mal de tanto beber, você se sente pesado, você fica ali, tem pessoas que ficam até nauseadas já só de ver. E tem outros lugares que você vê, casas que você entra e que as casas são gostosas, você se sente bem. E ali você fala, nossa, que casa leve. Isso já é o começo desse dom, já é o dom de discernimento de espírito, mas que você pode praticar ele de várias outras maneiras. Mas você deve pedir ele primeiro a Deus, porque é Deus que dá. Várias vezes, quando a gente, por exemplo, entra num aconselhamento, ou seja de um psicólogo, ou seja de um amigo, a gente precisa ter esse discernimento, porque são pessoas que direcionam as nossas decisões, seja um cônjuge também. E muitas vezes a gente tem que entender quem está falando, se é Deus falando através daquela boca, se não é. Para a gente ter o discernimento se faz sentido. Muitas pessoas, quando entram, quando a gente vê, por exemplo, até numa igreja que estão com náusea, chega numa igreja e fica com vontade de vomitar, fica meio nauseada. É porque há algo lá dentro, espiritual, que não gosta da presença de Deus. Isso é um discernimento de espírito. Então, quando você entra numa igreja e se sente nauseado, uma igreja de Deus, né? Uma igreja que tem o Espírito Santo, quem não consegue ficar com o Espírito Santo é o inimigo. Então ele reage de algumas maneiras, deixando a gente nauseado. Às vezes eu já vi muitas pessoas orando por uma outra pessoa, e aí a pessoa está com uma dor de cabeça e ela acaba também ficando com a dor de cabeça. Ou seja, aquilo que estava na pessoa passou para ela também. Dores de cabeça podem se manifestar também como algo que não provém de Deus e você deve entender que pode ser espiritual. Dores de cabeça. Pessoas com violência, né? Quando agem com violência, será que a pessoa realmente, a pessoa é assim? Veja bem, quantas pessoas você já não viu que são pessoas boas, que são pessoas que fazem o bem, mas do nada elas se descontrolam. Do nada elas têm ataque de raiva. E depois, às vezes, nem lembra que fez. Eu lembro de uma mulher no qual eu estava orando por ela. Na verdade, eu não estava orando a princípio. Eu cheguei perto dela e ela começou a gritar. Uá, 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 uá. E ali eu tive o discernimento de espírito, de ver que
era um espírito maligno que estava fazendo aquilo com ela e eu fui repreender. E ali a pessoa agia com muita violência. E eu sabia que aquilo não era da pessoa, era do inimigo. Então é muito importante a gente saber com quem que a gente está lidando, porque às vezes a gente discute com pessoas, sendo que não vai resolver no âmbito terreno, sendo que é algo mais espiritual. Isso a gente tem que pedir para Deus dar o discernimento de espírito. Assim também, pessoas que vão na igreja, quem já viu pessoas assobiando no meio da igreja, para quê? Para distrair a atenção para a palavra. Isso se manifesta às vezes em forma de assobio. Ou quando você está orando para uma pessoa, a pessoa começa a espirrar muito, bocejar muito. Aquilo é o quê? É o mundo espiritual agindo para, na sua oração, tirando tudo que não tem de bom ali começa a mostrar. O corpo reage com espirros, com bocejos. Quantas vezes você já não viu quando você vai numa igreja e a pessoa entrou na igreja, depois de uns 10 minutos ela já dormiu. Então a gente precisa ter esse discernimento de espírito, porque a pessoa ali pode estar sobre uma opressão que não quer deixar ela ouvir a palavra de Deus para entrar no seu ouvido e para ter mais fé. Às vezes você só acorda, dá bronca na pessoa, mas há algo mais ali e precisamos pedir para Deus revelar e dar o discernimento de espírito como dom para a gente saber se a gente fala com a pessoa ou se a gente realmente fala para aquele espírito maligno deixar a essa pessoa para que ela venha entender. Eu estava conversando um dia com uma pessoa sobre a Bíblia e essa pessoa falava assim, não consigo entender essa parte, não consigo, e eu fiquei ali 1 hora. Chegou uma hora que eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, essa pessoa não entende. E Deus me deu um discernimento de espírito. Ele falou assim, essa pessoa é muito religiosa. E a religião tem algo por trás também de quem é só religioso e não se move pela fé. E ali eu falei assim, olha, que todo ídolo, toda idolatria de religião que saia. E que você venha a entender a palavra de Deus. E depois disso, a pessoa se acalmou e ela começou a entender tudo. Depois daquele dia, o que Deus queria falar com ela. Discernimento de espírito. Você precisa ter. Peça esse dom para Deus, para Ele te ajudar na sua família, com seus filhos, com seus cônjuges, com seus amigos, para quem você quer ajudar. Você precisa desse discernimento. Assim também, pessoas também que se manifestam rasgando coisas. Muitas vezes proferem linguagens obscenas, muitos palavrões consecutivos. E aí você fala, um dia eu estava num lugar onde pessoas estavam reunidas e elas começaram a brigar. E eu percebi que aquelas brigas não provinham de Deus, porque briga não provém de Deus. Ali eu não falei nada com as pessoas. Eu simplesmente me retirei, fui ao banheiro e falei que todo espírito maligno saísse de confusão daquelas pessoas. Quando eu voltei, não havia mais briga. A briga tinha cessado. Deus me deu ali discernimento de espírito. Então que você caminhe com esse discernimento. Quando uma pessoa te aconselhar, quando você for intervir em algo, que antes de qualquer coisa você pergunte para Deus se você fala com o homem ou se você fala com Deus, para Ele resolver
as situações ao seu favor. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Se você gostou dessa palavra também, compartilhe esse conselho de discernimento de espírito para quem você ama, para quem você gosta, para os seus amigos. Presenteie esse conhecimento. Feche seus olhos e repita comigo: Senhor, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida e o Senhor como meu Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Pai, para os teus filhos que fizeram esta confissão aqui agora, eu venho te pedir, Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente agora, Pai. E venha liberar, Pai, pela tua misericórdia, mais dons espirituais. E que, se for da tua vontade, esse dom de espírito também habite sobre a sua mente, para que haja mais movimentações ao seu favor, haja mais uma direção do Espírito Santo, uma direção de Deus correta para tudo que Ele esteja fazendo, no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Boa noite, que Deus abençoe sua vida, sua casa.